Olá, bem-vindos ao Portal de Luz. Nós estamos completando agora, no início de fevereiro, 70 anos da criação da campanha Alta de Souza. Você sabe o que é essa campanha, que já foi muito conhecida dos espíritas? E quem foi Alta de Souza que dá nome ao projeto? Nós vamos saber mais sobre tudo isso no programa de hoje. E se você gosta de assistir conteúdos como esses, se inscreva agora no nosso canal Caibar Schutel. Curta o nosso vídeo, compartilhe o link com seus amigos para ajudar a divulgar a mensagem espírita para cada vez mais pessoas. E nós vamos começar ouvindo juntos a mensagem psicografada por Chico Xavier. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos conserve o amor no coração e a luz no cérebro, para que nossas mãos permaneçam vigilantes e diligentes no bem. Quem assinala os dramas de aflição a emergirem da treva em nossas sessões mediúnicas, percebe facilmente a importância da vida humana como estação de refazimento e aprendizado, principalmente para nós, os que procuramos no Espiritismo uma porta iluminada de esperança para o acesso à verdade. A existência na Terra se reveste de subido valor, porque não desconhecemos os perigos de retorno à retaguarda. Sentimos de perto o martírio das criaturas desencarnadas que se deixaram arrastar pelos furacões do crime e o tormento das almas sem a concha física, que ainda se apegam desvairadamente à ilusão. Somos testemunhas de culpas e remorsos que passaram impunes diante dos tribunais terrestres e anotamos a justiça imanente, universal e indefectível, que confere a cada espírito o galardão da vitória ou o estigma da derrota, segundo as realizações que edificou para si mesmo. Sabemos que não vale perguntar com a ciência, menoscabando a consciência, e não ignoramos que as tragédias e as lágrimas que fazem o inferno nas regiões sombrias se originam de maneira invariável do sentimento desgovernado e vicioso. Vede, pois, que em nos conchegando ao Cristo de Deus, buscando-lhe a inspiração para os nossos serviços e ideais, nada mais fazemos que situar os nossos princípios no lugar que lhes é próprio, porque a nossa doutrina renovadora é, sobretudo,
um roteiro de aperfeiçoamento do homem e de sublimação do caráter. Entre as realidades amargas que nos visitam os templos de intercâmbio e certas predicações de companheiros cultos e entusiastas, mas imperfeitamente acordados para as responsabilidades que lhes competem, lembremos-nos de que quase 20 séculos de cristianismo verbal viram passar no mundo tronos e estados, organizações e monumentos, guerras e acordos, casas de caridade e santuários de estudo em todas as linhas da civilização do Ocidente, erguendo-se em nome de Jesus e voltando ao pó de que nasceram, tão somente com o benefício da experiência dolorosa aurida entre a sombra e a desilusão. Levantemo-nos para a fé que nos redima por dentro. Deus é o Senhor do universo e da natureza, mas determina, sejamos artífices de nossos próprios destinos. Cada qual de nós use a ferramenta das ideias superiores de que já dispõe e de conformidade com a imagem do nosso Divino Mestre, estudada por vós nesta noite, trabalhemos enquanto é dia na preparação do futuro de paz. O Espiritismo não é um esporte da inteligência, é um caminho de purificação para a glória eterna. No cume da montanha que nos compete escalar, aguarda-nos o Senhor como o sol da vida. Desentranhemos assim a gema de nossa alma do escuro cascalho da ignorância para refletir-lhe a divina luz. Os amigos, aceitai um abraço fraterno do vosso velho companheiro Cair Bachuta. Alta de Souza foi uma poetisa brasileira nascida no Rio Grande do Norte em 1876, autora da respeitada obra Horto, que foi lançada com ela muito jovem ainda, em 1900, e que teve a honra de receber o prefácio assinado por um renomado escritor daquela época, Olavo Bilac, que foi simplesmente um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Alta teve uma vida sofrida e curta, pois perdeu os pais ainda muito pequena, perdeu mais tarde um irmão que amava muito e depois ela própria veio a morrer doente de tuberculose com apenas 24 anos, no ano seguinte do lançamento do seu livro. Mas ainda assim deixou a sua marca, o seu talento e exemplos de fé, de caridade, de compaixão com os pobres, pela maneira como ela agiu ainda em vida. Mas, algumas décadas depois da morte dela, no dia 3 de fevereiro de 1953, ou seja, há 70 anos atrás, nascia em São Paulo o embrião desse importante projeto de caridade chamado
Campanha de Fraternidade Alta de Souza, através da iniciativa de Ninfo de Paula Correia. Tudo teve início na década de 1950. O jovem Ninfo de Paula Correia morava em Campo Grande, no Mato Grosso, onde ele frequentava a mocidade do Centro Espírita Discípulos de Jesus. Naquela época, chegou na cidade um outro personagem da nossa história, Oli de Castro, vindo da cidade de Recife. E lá, Oli trabalhava numa campanha de caridade que doava alimentos, a campanha do quilo. Quando Oli chegou em Campo Grande, ele convocou a mocidade espírita, onde Ninfo frequentava, para organizar uma campanha que fosse semelhante à que ele realizava em Recife. E, em alguns dias, eis que nas ruas de Campo Grande já havia trabalhadores voluntários visitando os lares para pedir doações, conforme Oli havia idealizado. Em 1952, Ninfo precisou mudar-se para a cidade de São Paulo. E aqui chegando, ele se tornou um frequentador assíduo da Federação Espírita no centro da cidade. E ele gostava especialmente do Departamento de Assistência Social, que naquele tempo era bastante pequeno. E logo ele percebeu que haviam grandes dificuldades que o departamento enfrentava para dar assistência às poucas famílias que na época eram atendidas, assistidas pela entidade. E ele percebeu também a necessidade de serem abertas novas frentes de trabalho. Uma vez que os espíritas continuavam transmitindo suas mensagens em ambientes fechados para eles próprios e que poderiam, ao invés disso, levá-las para pessoas necessitadas, levar a residências as mensagens de amor, de esclarecimento, levar a leitura de mensagens trazidas pelo médium Chico Xavier. Enfim, havia um campo a ser trabalhado para a divulgação da doutrina através do trabalho no bem. Então Ninfo pensou que uma só campanha de rua, como ele havia participado em Campo Grande, nos tempos em que conheceu Oli, poderia suprir aquelas duas frentes de trabalho. E assim ele montou na federação a Campanha do Quilo, só que mais bem estruturada e melhor organizada, a fim de que pudesse crescer, afinal a cidade era maior, e que pudesse também se multiplicar, para que não ficasse só em São Paulo, mas que pudesse ser replicada em outras cidades. O primeiro grande dia da campanha aconteceu no bairro de Pinheiros, em São Paulo, saindo da frente do cemitério do Araçá, com 12 voluntários, conforme consta no livro de atas da campanha, que se encontra arquivado na Secretaria da Federação Espírita. A campanha, nesse momento, ainda não homenageava a poetisa, ainda não levava o nome de Alta de Souza. Porém, foi após algum tempo de trabalho que começaram a ser recebidas pelo grupo de voluntários, por intermédio de Francisco Cândido Xavier, mensagens espirituais de incentivo aos trabalhadores, desejando forças e inspiração para que eles continuassem, e as mensagens eram de autoria do espírito de Alta de Souza. Ela enviava palavras em forma de poesia, estimulando os caravaneiros a se unificarem no trabalho perseverante de levar aos lares a palavra amiga, a mensagem esclarecedora da Boa Nova de Jesus e que também pudessem buscar as doações tão necessárias aos mais pobres. Foi daí que surgiu a ideia, a inspiração, segundo o próprio Ninfo Correia, de denominar o projeto como Campanha de Fraternidade Alta de Souza. Das mensagens que a poetisa transmitiu através da mediunidade de Chico Xavier, nós escolhemos uma para lermos aqui juntos e que se chama Vem e Ajuda. Repara além das rosas do teu horto, onde a luz do teu sonho brilha e mora, os romeiros que seguem vida afora, padecendo aflição e desconforto. Infortunados náufragos sem porto, tristes, rogando a paz de nova aurora, levam consigo a dor que clama e chora sob as chagas do peito quase morto. Não te detenhas, vem, socorre e ajuda. A multidão que passa, inquieta e muda, implorando-te amor,
consolo e abrigo. Reparte o pão que te enriquece à própria mesa, estendendo o teu horto de beleza, e o Mestre amado habitará contigo. Alta de Souza. E os grandes testemunhos virão agora, segundo Chico, né? Chico falou-nos, então, desse período de tribulação pelo qual nós vamos passar, né? Como a gente viu na resposta dele. Quando vier o tempo, teremos que exemplificar.
Nós vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Olá, queridos amigos, queridas amigas. Nós já tivemos oportunidade de comentar aqui no programa mesmo sobre a importância de se conhecer a si mesmo. O autoconhecimento é a chave para muitos males que carregamos, em especial aqueles que mais nos afligem, nos tira a vontade de continuar vivendo, enfim, faz com que nós percamos as forças e nos faz ficar parados, estagnados na mesmice do dia a dia. Pior que este estado de alma fica a um passo para desenvolvermos diversos tipos de síndromes, como ansiedade, depressão, síndrome do pânico, entre outras tão danosas quanto. Não tenho competência absoluta para falar, com propriedade sobre essas doenças que se tornam, enfim, cada vez mais comum na nossa sociedade contemporânea. Entretanto, de acordo com o que se divulga pelos canais de comunicação e das informações na área médica, da psicologia, o indivíduo é o principal agente de cura, da sua cura. Para tanto, a mudança de padrão dos seus pensamentos, das suas crenças, dos seus hábitos, o levaram, se ele não mudar, ele vai permanecer, naquele estado, que ele se encontra. E é essencial a retomada do caminho da cura através da mudança desses padrões. O mesmo movimento é válido também para todo aquele dependente do uso de substâncias tóxicas. É o que aconteceu com Flora. Vou contar a história da Flora hoje. Uma mulher madura, com uma história de vida igual de tantas outras mulheres na sua faixa etária. Divorciada há muitos anos, com filhos adultos já casados, que ao longo da vida nutriu pensamentos de vítima, de vitimização, que são aqueles que levam a pessoa a afirmar as coisas que só acontecem com ela, que ela não tem condições, seus filhos a decepcionaram com as suas escolhas, só os outros têm oportunidades, que fulano ou cicrano lhe passou a perna no trabalho, enfim, porque afirmativa muitas vezes, eu trabalho muito, moro num lugar péssimo, fiz o maior sacrifício para criar os meus filhos. Bom, não sou, e quando parte para vitimismo, assim, não sou reconhecida, não sou lembrada, não estudei porque tive que criar meus filhos. E por aí foram centenas, milhares de pensamentos e afirmações ao longo de sua vida que a colocaram no patamar inferior, ela entende assim, que é inferior ao patamar de outras pessoas. Enfim, paralelamente a tudo isso, Flora tornou-se alcoólica, dificultando ainda mais o quadro de depressão que ela desenvolveu. Graças a Deus, Flora, mediante um tratamento adequado, não mais ingeriu alcoólicos e está em processo de tratamento da ansiedade, da depressão. E com certeza seu maior aliado no tratamento ou verdugo, do seu sofrimento é o pensamento e as atitudes decorrentes deste. Desta forma, Flora deverá dar passos importantes em favor dela mesma. Não adianta ficar parada, sem fazer nada,
o que favorece ainda mais a criação de pensamentos nocivos. Ao invés de ficarmos olhando somente para a nossa dor, a nossa frustração, a nossa dificuldade, é essencial que foquemos o olhar no outro, desenvolvendo assim o espírito de servir. Isto nos deixará mais leves, desviará nossa atenção do foco destrutivo, dos pensamentos falaciosos e nos mostrará uma nova realidade. Tomando como base, por exemplo, André Luiz, no livro Agenda Cristã, psicografado por Chico Xavier. Ele traz uma lição com o título Em Favor de Você Mesmo. Eu vou trazer algumas reflexões que ele nos escreveu no livro, que nos sugere um caminho interessante que favorece o autoconhecimento atrás da ação, né? Através de uma ação, um antídoto dos males decorrentes do egoísmo, que nos coloca como centro das atenções, né? Mas de uma forma negativa, né? Aprenda a ceder, né, em favor dos outros, para que alguns, aliás, na verdade, o nosso André Luiz, ele fala exatamente assim: aprenda a ceder em favor de muitos, para que alguns intercedam em seu benefício nas situações desagradáveis. Eu vou fazer um parênteses aqui. Nós muitas vezes queremos ser ajudados, né? E ajudamos tão pouco, cedemos tão pouco. Então, qual é a recomendação dele? Vamos ceder para muitos, vamos não ter dó, vamos ser generosos, né, na nossa atitude de ceder, porque muitos, né, muitos, alguns serão importantes na hora de interceder em nosso favor. Ajude sem exigência para que o outro auxilie sem reclamações. Não encarcere o vizinho no seu modo de pensar. Dê ao companheiro oportunidade de conceber a vida tão livremente quanto você. Guarde cuidado no modo de exprimir-se. Em várias ocasiões, as maneiras dizem mais que as palavras. Refira-se a você o menos possível. Colabore fraternalmente nas alegrias do próximo. Deixe ao irmão a autoria das boas ideias e não se preocupe se for esquecido, convicto de que as iniciativas elevadas não pertencem efetivamente a você, de vez que todo bem procede originalmente de Deus. Se você considerar excessivamente as críticas do inferior, suporte sem mágoas as injunções do plano a que se precipitou. Pensemos nessas lições, gente. Vamos rever o nosso comportamento em relação ao outro. Até que ponto nós nos colocamos como centro das atenções e nos frustramos, contaminando o nosso ser, né, com mágoas, ressentimentos, tristezas, malquerências, né, e fazendo com que isto prejudique, acumule toda essa negatividade no nosso organismo. Afinal, Jesus é o nosso maior exemplo. Ele é exatamente como André Luiz nos sugere, né? Então, pensemos nisso. E até o próximo encontro. Vamos ouvir agora o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos, como sempre,
É muito bom estarmos juntos em mais um momento doutrinário. Hoje convidamos a todos para refletirmos sobre o tema A Lei do Amor, que consta no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo, onde, nas instruções dos Espíritos, no item 9, em Bordeaux, em 1861, o Espírito Fenelon deixou-nos as seguintes orientações sobre o amor, dizendo: o amor é de essência divina, e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. É fato que já haveis podido comprovar muitas vezes o amor, pois o homem, por mais abjeto, vil e criminoso que seja, vota a um ente ou a um objeto qualquer viva e ardente afeição, à prova de tudo quanto tendesse a diminuí-la e que alcança, não raro, sublimes proporções. A um ente ou um objeto qualquer, disse eu, porque há entre vós indivíduos que, com o coração a transbordar de amor, despendem tesouros desse sentimento com animais, plantas e até com coisas materiais. São espécies de misântropos que, a se queixarem da humanidade em geral e a resistirem ao pendor natural de suas almas, que buscam em torno de si a afeição e a simpatia, rebaixam a lei do amor à condição de instinto. Entretanto, por mais que façam, não logram sufocar o germe vivaz que Deus lhes depositou nos corações ao criá-los. Esse germe se desenvolve e cresce com a moralidade e a inteligência, e embora comprimido a miúde pelo egoísmo, torna-se a fonte das santas e doces virtudes que geram as afeições sinceras e duráveis e ajudam a criatura a transpor o caminho escarpado e árido da existência humana. Há pessoas a quem repugna a reencarnação com a ideia de que outros venham a partilhar das afetuosas simpatias que são ociosas. Pobres irmãos, o vosso afeto vos torna egoístas. O vosso amor se restringe a um círculo íntimo de parentes e de amigos, sendo-vos indiferentes os demais. Pois bem, para praticardes a lei de amor, tal como Deus o entende, preciso se faz, chegueis, passo a passo, a amar a todos os vossos irmãos indistintamente. A tarefa é longa e difícil, mas cumprir-se-á. Deus o quer, e a lei de amor constitui o primeiro e o mais importante preceito da vossa nova doutrina, porque é ela que um dia matará o egoísmo, qualquer que seja a forma sob a qual se apresente, dado que, além do egoísmo pessoal, há também o egoísmo de família, de casta, de nacionalidade. Disse Jesus: amai o vosso próximo como a vós mesmos. Ora, qual o limite com relação ao próximo? Será a família, a seita, a nação? Não é a humanidade inteira? É sim a humanidade inteira. Nos mundos superiores, o amor recíproco é que harmoniza e dirige os espíritos adiantados que os habitam e o vosso planeta, destinado a realizar em breves sensível progresso, verá seus habitantes, em virtude
da transformação social, pela qual passará a praticar essa lei sublime, reflexo da divindade. Os efeitos da lei de amor são melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Os mais rebeldes e os mais viciosos se reformarão quando observarem os benefícios resultantes da prática deste preceito. Não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam. Fazei-lhes, ao contrário, todo o bem que vos esteja ao alcance fazer-lhes. Não acrediteis na esterilidade e no endurecimento do coração humano. Ao amor verdadeiro, ele, a seu mau grado, cede. É um imã ao qual não lhe é possível resistir. O contato desse amor vivifica e fecunda os germens que dele existem em estado latente nos vossos corações. Na terra, orbe de provação e de exílio será então purificada por esse fogo sagrado e verá praticados na sua superfície a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação e o sacrifício, virtudes todas filhas do amor. Não vos canseis, pois, de escutar as palavras de João, o evangelista. Como sabeis, quando a enfermidade e a velhice o obrigaram a suspender o curso de suas prédicas, limitava-se a repetir estas suavíssimas palavras: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Amados irmãos, aproveitai dessas lições. É difícil praticá-las, porém, a alma colhe delas imenso bem. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos e vereis a terra em breve transformada num paraíso, onde as almas dos justos virão repousar. Amigas e amigos, Jesus, nosso mestre, modelo e guia da humanidade, ensinou-nos, exemplificou que sem o amor nada construímos moralmente. Então, façamos o bem sem olhar a quem no limite de nossas forças, para que o amor verdadeiro, aquele que doa sem nada querer receber em troca, renasça vigorosamente em nossa mente e coração. Boas reflexões, agradecemos pela companhia e convidamos a todos para que continuem a acompanhar o Portal de Luz e que compartilhem esses nossos estudos nas redes sociais. Desejamos muita saúde, paz, equilíbrio e amor no coração. Até o próximo encontro. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Estamos encerrando por aqui. E se você gostou do nosso programa, curta esse vídeo e compartilhe com os amigos. E no nosso canal, Caibar Schutel, você encontra conteúdos inéditos com aulas e cursos sobre os livros da doutrina espírita. Encontra também o Evangelho no Lar, que acontece diariamente às 21h, todas as noites, e muito mais. Se inscreva agora e acesse para levar mais luz ao seu dia e ao de quem você ama. Muito obrigada e até a próxima.